assim, eu vou sair atrás dela. Pegou uma faca e saiu bêbado atrás da minha mãe. Na hora eu liguei pra ela e falei, mãe, meu pai tá muito bêbado, tá atrás da senhora, veio aqui na casa da minha prima, puxou pelos cabelos, pegou uma faca, não vem pra casa não, fica aí na casa do seu namorado que meu pai tá muito bêbado. E minha mãe não ficou. E aí passou o dia, passou a noite, no outro dia pela manhã, quando foi pela parte da tarde, a minha mãe voltou e meu pai não tava em casa. Minha mãe até tinha me mandado mensagem perguntando, eu falei, não mãe, meu pai não tá não, pode vir. Minha mãe voltou pra casa, tomou um banho, tava de boa comigo, eu lembro, meu Deus, eu nunca vou esquecer desse dia. Minha mãe tava picando batata pra fritar pra gente jantar e meu pai chegou muito bêbado da rua de novo. Que ele pegou ela já, ele catou ela pelos cabelos, eu nunca vou esquecer. Ele passou ela por cima da pilastra que tinha, por cima do negócio que tinha lá da pilastra lá de casa. Ela caiu e meu pai começou a bater nela com toda a força do mundo e ele começou a pisar nela e eu gritando, mandando meu pai parar. E meu pai pisou, ele começou a chutar assim a coluna dela, e o nariz da minha mãe começou a sangrar e ele batia muito, xingando ela de tudo e ela mandando parar. E minha mãe, ela assim, ela tava resistindo, ela tentava bater nele também, só que minha mãe não conseguia. Meu pai era muito forte e ele começou a bater nele, batendo e ele não parou enquanto ele não viu a minha mãe desmaiada no chão. Minha mãe tava deitada, toda ensanguentada no chão e eu comecei a gritar, comecei a falar pra ele, sai daqui, seu monstro, sai de perto. Foi a primeira vez que meu pai me viu tão alterada na vida dele, porque nessa época eu só tinha 13 anos, era uma menina, né, só que eu já entendia muito bem o que tava acontecendo, e eu comecei a chamar ele de assassino, eu pensei que minha mãe tava morta, eu comecei a gritar de desespero, eu tava louca, tava sufocada com a situação. E aí eu comecei a ligar pro 190, que era pra polícia, não foi nem pra ambulância, pra polícia me ajudar. E a polícia foi lá em casa, meu pai correu, meu pai sumiu, a ambulância chegou lá em casa, pegou minha mãe. Cena de doido, eu pensei que minha mãe tava morta, sabe? Eu não tava nem em estado de saber se minha mãe tava viva ou não. Foi a coisa mais traumática que aconteceu em toda a minha vida. Minha mãe foi pro hospital, sabe? Nossa, toda machucada e os médicos me fazendo um monte de pergunta. E na hora eu tava com muito ódio e eu comecei a falar que era culpa do monstro, do homem que eu chamava de pai, que era tudo culpa dele, que ele tinha que ser preso pra prender ele. E aí as polícias começaram atrás do meu pai, começaram atrás dele, ninguém achava nada. E a minha mãe quebrou uma coluna, ela machucou a perna. Minha mãe, ela teve que ficar de cadeira de roda por um bom tempo, porque ela não conseguia andar. E assim, fazer comida, lavar roupa, limpar a casa, tudo isso era eu. E além de eu ter que cuidar de tudo isso dentro de casa, eu tinha que dar banho na minha mãe, eu tinha que trocar a roupa dela, a roupa de cama, tinha que dar comida na boca dela, porque ela não conseguia fazer. Foi a coisa mais estranha da minha vida. E meu pai, ele tinha... Uai, seu app de vídeos curtos.